vamos a mais nossos vídeos estudando no CC e neste fazendo a terceira parte, ou a parte C, da prova de matemática do curso de formação de sargentos do ano de 2010. Neste vídeo faremos o comentário das questões de número 66 à questão de número 70. Então, senhores, nós temos aqui as duas primeiras, a seguir mais duas, a 68 e a 69, e a questão de número 70. Ideal que você dê uma paradinha no carreto do seu vídeo e tente resolvê-las. Vamos aqui à primeira, senhores. A questão de número 66 do nosso terceiro vídeo. Os resultados de uma pesquisa realizada na escola estão apresentados na tabela. Então, senhores, temos uma pesquisa em relação a esportes preferidos. Obtivemos um determinado número de votos e o percentual deles. Em relação aos esportes, futebol obteve um total de X votos que correspondem a 32%, voleibol Y 24%, basquetebol corresponde ao número Z de votos 15%, e outros esportes, pessoal, obteve uma contagem de 87 votos, correspondendo a W%. Ele interessa, ou seja, o pedido do problema é quanto é o valor do Z, ou seja, o número de votos que o esporte basquetebol obteve nessa pesquisa. Senhores, vamos trabalhar da seguinte forma, ou seja, esse problema é um problema que envolve porcentagem, e começando por elas, ou seja, nós temos, senhores, a porcentagem do total dos votos. Se é o total dos votos, senhores, a soma dessas porcentagens equivale a 100%, ou seja, adicionando, no caso, 32 mais o 24 mais os 15% mais o W, equivale a 100%. Senhores, adicionando 32, 24 e 15%, chegamos a 71%, mais o W, que é 100%. Senhores, finalmente, podemos calcular o valor do W, que é só você resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, chegamos então a W sendo 29%. Ou seja, o pessoal dos outros, nós temos um total de 87 votos, correspondendo a um total em termos percentuais de 29%. Bem, gente, tendo-se então essa informação, podemos aqui calcular o pedido do problema. É só a gente fazer uma regrazinha de 3, envolvendo essas quatro, ou esses quatro valores. O pedido do problema corresponde a 15%, o número de 87 votos corresponde a W. Então, para o cálculo Z, vamos tomar grandezas percentuais e número de votos. Ou seja, o 29%, que é o W, corresponde a 87 votos. Senhores, 15%, que é relacionado ao Z, é o nosso pedido. Bom, nessa regrazinha de 3, vamos aqui fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos e isolar o Z. Então, senhores, podemos trabalhar com Z sendo ou dependendo ou igual a 15 vezes o 87 dividido por 29. Nessa fração, vamos simplificar o 87 por 29. Vamos ficar aqui com 3 sobre 1, né? 87 dividido por 29 é 3, 29 por 29 é 1. E então, senhores, o Z, 15 vezes o 3, 45, dividido por 1, 45. Podemos, então, concluir, em termos de opção, senhores, o valor do Z corresponde a 45, seu número de votos. Ou seja, o basquetebol obteve 45 votos. Senhores, vamos a 67. Se o seno de x mais cosseno de 2x é igual a 1, então um dos valores do seno de x é... Gente, temos aqui o que pela frente? O assunto trigonometria envolvendo equações trigonométricas.
Vamos tomar essa equação e para a função mais simples vamos transformar o cosseno em seno. Para isso, senhores, um pequeno lembrete. O cosseno de 2A é cosseno ao quadrado A menos seno ao quadrado do arco A. A relação fundamental da trigonometria, soma ao quadrado A mais cosseno ao quadrado A é 1. Isolando o cosseno ao quadrado A nessa relação, podemos trabalhar com ele sendo cosseno ao quadrado A sendo igual a 1 menos seno ao quadrado A. Senhores, vamos substituir o cosseno ao quadrado no cosseno do arco duplo. Então, ficamos com cosseno de 2A igual a 1 menos seno ao quadrado A menos seno ao quadrado A. Ou seja, podemos citar que o cosseno de 2A em uma outra apresentação é 1 menos 2 seno ao quadrado do A. Para qualquer A, pertencendo aí, no caso, senhores, à condição de existência dos reais. Bom, vamos então à nossa equação dada. Vamos substituir o cosseno de 2x pelo 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Bom, gente, temos então aqui uma equação na dependência da relação seno-x, relação trigonométrica seno. Podemos simplificar esse mais 1, né? E aqui temos o que? Uma equação incompleta do segundo grau em seno. Uma das maneiras de realizar ou resolvê-la, senhores, colocando o seno de menor grau na evidência, podemos dizer que ficamos com seno x, que multiplica 1 menos 2 seno x. Gente, se esse produto é zero, podemos citar que seno, primeiro fator do produto é zero, não é um deles, né? Que ele está interessado em um dos valores do seno, esse não é. Mas temos a condição de dizer que 1 menos 2 seno x também é zero. Senhores, resolvendo essa equaçãozinha, né? Trazendo menos 2 seno x a segundo membro e dividindo essa equação por 2, podemos dizer que o seno de x é 1/2. Aí sim, né, senhores? A opção correta do problema, ou seja, um dos valores do seno é 1/2, opção B. Vamos à questão 68. O gráfico representa a produção de arroz em milhares de toneladas em um certo país no período de 1980 a 1988. Então, senhores, nós temos esse gráfico envolvendo, digamos, as grandezas ano ou tempo de 1980 a 1988 e a produção, né, em milhares de toneladas nesses respectivos tempos. Bom, pelo gráfico pode-se concluir que no período de 80 a 88, nesse país, a produção média anual de arroz em 1.000 toneladas é aproximadamente, é o pedido do problema. Nós temos aqui as possíveis 4 opções alternativas. Senhores, nós temos no nosso problema uma questão que envolve a média aritmética, que é a produção, a média da produção anual nesse tempo. Então aqui nós podemos citar para lembrete o seguinte: a média aritmética, o denominamos média aritmética de números de x1 a x2 a xn, ou seja, um total de n números, ao número MA. E essa média aritmética, nada mais nada menos, senhores, é a soma de todos esses números dividido pelo número deles. Se fossem só 2, seria x1 mais x2 dividido por 2. Se fossem 3, x1, x2, x3 dividido por 3 e assim por diante. No nosso caso, senhores, nós temos 9 produções, ou seja, esse gráfico está representando 9 produções anuais, né? E aqui, no caso, seus respectivos valores. Ou seja, o ano de 1980, nós tivemos 50.000 toneladas como produção de arroz. O ano de 81, nós temos um número 30.000 toneladas. E aí vai. 82, 1982, 20.000 toneladas. 83, subiu para 30 novamente. 84, chegamos a 60.000 toneladas. 65, continuou com 60.
86, 1986, 70 mil toneladas. Em 87 atingiu o máximo 80 mil, e aqui caiu um pouquinho. No 88 chegamos a 70 mil toneladas. Senhores, para fazermos a média aritmética, vamos ter que obter os valores que vamos usar no numerador. Nada mais, nada menos, são esses valores. Turma, chamando aqui uma tabela, para se tornar mais prático de detalhar, o ano de 80, 1980 tivemos 50 mil toneladas. Número de 81, 1981, 30 mil toneladas. Produção em 1.000 toneladas. E aí, senhores, até o ano de 1988, chegamos em 88 a 70 mil toneladas. Ok? Podemos, então, senhores, com esses dados, fazer a nossa média, ou seja, a nossa média aritmética será a soma, digamos, dessa produção, em 1.000 toneladas, dividido pela quantidade delas. Repetimos, de 80 a 88, nós temos, digamos, 9 períodos. Então, senhores, adicionando esses valores, numeradores, né? Chegamos a 470, continuamos dividido por 9. Na divisão, chegamos a 52,222, etc. Ou seja, senhores, como é pedido a aproximação, podemos, digamos assim, arredondar esse valor para 52 mil toneladas, e a opção correta do problema é a opção D. Então, gente, é uma das maneiras de você fazer esse tipo de problema. Vamos aqui à questão 69. Gente, a questão 69 vem assim. AB é o diâmetro de uma circunferência. E as retas T e T' são as tangentes. A ela, são tangentes a ela, ou seja, a circunferência, nos pontos N e N. A reta T é tangente em N, a reta T' é tangente à circunferência em M, respectivamente. O valor desse ângulo X, que ele recebe a denominação de ângulo excêntrico exterior, né, é o nosso problema. Senhores, trata-se de um problema de geometria plana, cálculo do ângulo excêntrico. Ou seja, para lembrar, vamos aqui a uma pequena definição do nosso ângulo excêntrico. Se com origem num ponto exterior à circunferência, traçarmos duas semirretas, esse ângulo por um ponto excêntrico exterior, traçarmos duas semirretas que podem ser secantes, tocando cada uma duas vezes a circunferência, ou ambas tangentes, último caso, ou então uma secante e outra tangente a estas semirretas formam um ângulo que é chamado do ângulo excêntrico exterior. Então, senhores, aí a definição do ângulo excêntrico pode ser formada por retas secantes, uma secante o exterior e uma tangente, ou então ambas tangentes. O nosso caso são ambas tangentes. Bom, a medida do ângulo excêntrico exterior, considerando as indicações da figura, ou das, é dada por o ângulo excêntrico, é a diferença de quem? Do arco maior A pelo arco menor B, dividido por 2 a diferença. Consideramos os arcos A e B como sendo os arcos, o maior e o menor, digamos, gerado por essas situações. Então, senhores, no nosso problema, para chegarmos então ao nosso arco X, vamos precisar de determinar, digamos, o arco ou o ângulo NAM, menos o ângulo NBM. Ou seja, precisamos determinar esses dois arcos da nossa figura. Repetimos, NAM menos o NBM. Então, gente, para chegarmos lá, vamos fazer aqui o seguinte. Considerando aqui, num caso, uma outra aplicação, para recordar, o que vem ser o ângulo inscrito, né, senhores? Um ângulo inscrito, por exemplo, no caso aqui, esse ângulo ABM, né, ele corresponde a quem esse ângulo inscrito? O ângulo inscrito é considerado aquele que possui vértice sobre a circunferência. No caso, considerando aqui em relação ao ângulo ABC, relativo ao vértice B,
nós podemos citar que esse ângulo X é a metade do ângulo central correspondente. O ângulo central ele parte por vértice, o centro e as extremidades e as outras extremidades. Então esse arco X, senhores, é considerado a metade do central. Y/2. Eu devo dizer também que o arco central equivale ao dobro do ângulo escrito em relação ao arco central, ao ângulo central, ou então, senhores, também podemos trabalhar com esse mesmo X em relação à medida do arco correspondente. Em relação ao nosso X, o arco correspondente aqui é o AC. Também o arco X é a metade do arco correspondente. Bom, senhores, então, nossa figura. Vamos traçá-la aqui. A nossa reta tangente T, a nossa reta tangente linha e a princípio fundamental do problema, ele cita que nós temos o diâmetro AB. Então, trata-se de uma corda que passa pelo centro da circunferência. Vamos à nossa primeira construção. O nosso ângulo NBA, inscrito B. Então, senhores, olha lá, vou pegar aqui embaixo. Se aqui nós temos o ângulo inscrito B, o arco correspondente NA ou AN, ele vale o dobro, né? O dobro de 50, e o dobro de 50 é 100. Bom, senhores, matamos aqui a parte AN, ou arco AN. Aqui dá para a gente também acabar com o NB. Como? Se isso aqui é um diâmetro, no caso, senhores, o diâmetro envolve a meia volta da circunferência. A meia volta de uma circunferência corresponde a 180 graus. Se já temos 100, o NB necessariamente vai valer 80. Bom, senhores, vamos partir para a parte abaixo. Nós temos na construção a corda AM. No ângulo escrito A, 17 graus. Pelo mesmo raciocínio, senhores, se aqui é 17 em A, escrito A, o arco BM é o dobro do 17. E o dobro do 17, senhores, é 34. Pelo mesmo raciocínio acima, vamos matar o AM. Ora, AMB, ó, esse arco aqui também é uma meia volta. Se já temos esse aqui 34, para chegarmos então ao que falta a meia volta, é só a gente deduzir 180 menos 34 é o 146. Pronto, gente, acabamos com todos eles. E aí então podemos agora partir para o excêntrico X. Como? Aplicando a condição do cálculo excêntrico. Ou seja, o nosso arco X será quem? O NAB, 100 mais o 146 dá o 246, menos o NBM, 80 mais 34, é o 114. Então, senhores, essa diferençazinha nos fornece o 132, que dividido por 2 nos fornece o X, que é o 66. Opção correta do problema, opção A. Gente, vamos aqui à questão 70. Sejam os pontos A, B e C, 3 pontos dados com suas respectivas coordenadas. Senhores, se a distância entre AB é a mesma entre BC, a soma dos possíveis valores de K, que é a ordenada aqui no nosso caso do ponto C, é. Senhores, nós temos que nos agarrar aqui num problema que envolve geometria analítica, envolvendo distância entre 2 pontos. Lembrete da fórmula da distância. A fórmula da distância é raiz quadrada, diferença das abscissas entre os 2 pontos, ao quadrado da diferença mais das abscissas, mais o quadrado da diferença das ordenadas. A mesma ordem da diferença das abscissas. Senhores, vamos nos segurar aqui na afirmação do problema que ele cita que a distância entre os pontos AB é a mesma BC. Aplicando a fórmula da distância tanto à direita como à esquerda da igualdade, ficamos a depender da distância AB igual à distância BC. Senhores, para eliminar esse radical,
vamos quadrar a equação. O que é quadrar a equação? Você elevar ambos os membros ao quadrado. Para quê? Para você ter condições de simplificar os radicais. Senhores, feito isso, ou seja, eliminado ou cancelado aqui os radicais, vamos usar o velho que é quem? E cuidado, né? xb menos x, aliás, desculpa, xa menos xb, mais, ao quadrado, mais ya menos yb. No primeiro membro. Segundo membro envolve c e b. xc menos xb ao quadrado, mais yc menos yb ao quadrado. Bem, senhores, aqui nós temos as velhas substituições. Bom, arrumando isso aqui vamos ficar com menos 4 ao quadrado, ficamos com 3 ao quadrado. Igual 3 ao quadrado mais k mais 1 ao quadrado. Senhores, nessa equação, dá para a gente cancelar esses dois quadrados do 3. Chegamos então a 16 igual ao quadrado de k mais 1, é k ao quadrado mais 2k mais 1. Equaçãozinha do primeiro grau arrumada em k. Se ele está interessado na soma dos possíveis valores do k, senhores, querem que se resolve a equação, então simplesmente soma das raízes de uma equação segundo grau é dado por menos b. Nosso caso vai ficando menos 2 sobre o a, que é 1. Soma para elas, menos 2 são os valores da soma do k. Opção correta, opção D. Bem, senhores, deixamos aqui a seguir as próximas 5 questões que encerram a nossa prova. E no mais, gente, valeu, bons estudos.